tem o meu WhatsApp, é só me dar um oi daí, tá? Bom dia, pessoal. Então, hoje, primeiro eu vou fazer a revisão da prova, tá? Depois eu vou tirar as dúvidas das notas, se algum acadêmico está com dúvida em relação à nota. Bom dia, meninada. Então, e aí depois eu vou explicar a avaliação do segundo bimestre e depois a aula, né? Que hoje nós vamos falar sobre a questão da ética, né, na escola, todo esse processo aí, né, da questão da postura ética, né, para resgatar aí algumas questões aí dentro da escola, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, perguntem, né? Opa, tem alguém aí? Tem. E agora, qual é amanhã? Ah, essa. Já abriu. Pessoal, então, vamos ver se ela vai se visualizar para vocês. Então, aqui tem o gabarito, eu vou ler a prova, qualquer coisa, né, que não tiver de acordo, a gente revê certinho, tá? Vocês estão enxergando a prova? Vocês estão vendo a prova? Então, vamos lá. Então, a prova tinha 10 questões, né, 9 objetiva e uma discursiva, que era um estudo de caso. Tá. Primeira, estudantes divergentes aprendem experimentando, criando ideias e teorias, observando e ouvindo situações sobre diferentes pontos de vistas e relacioná-los num todo organizado. Para ser efetivo, o educador deve exercer o papel de motivador. A pergunta Opa! A pergunta características desse tipo é por quê, ou seja, responde às explicações. Após analisar as questões, assinale a alternativa correta. Então, a escola é um centro de motivação para aprendizagem? Não, nem sempre. Todo o processo de educação é voltado para aprendizagem? Também não. Todas as escolas investem muito na formação dos professores para que a aprendizagem se efetive? Também não. Para que as crianças aprendam é necessário ter tablet nas escolas? Também não. Então era B. Todas eram incorretas. 2. As habilidades cognitivas são capacidades que fazem o indivíduo competente e que lhe permitem interagir simbolicamente com o seu meio ambiente. Essas habilidades formam a estrutura fundamental do que se poderia chamar de competência cognitiva da pessoa humana, permitindo discriminar entre objetos, fatos ou estímulos, identificar e classificar conceitos, levantar, construir problemas, aplicar regras e resolver problemas. Elas estão
na base dos processos de transferência que propiciam a construção continuada da estruturação de processos mentais cada vez mais complexos na direção da construção, reconstrução de estratégias cognitivas. Em relação a essa afirmativa, analise a alternativa correta. Letra A. As habilidades cognitivas se desenvolvem apenas nas atividades escolares. Não é verdade. Todas as crianças nascem com as habilidades cognitivas desenvolvidas. Não. A criança, ela tem um cérebro primitivo, inclusive. Tá? C. A criança precisa de espaços que estimulem o seu desenvolvimento das habilidades cognitivas. Sim, os pais são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo dos seus filhos? Não. Todos os professores têm formação o suficiente para desenvolver as habilidades cognitivas das crianças? Não. 3. As crianças de hoje são raras vezes sentem que a escola não acolhe suas experiências e saberes. Frequentemente são descritas as professoras como inquietas, tagarelas e indisciplinadas. As rotinas escolares distanciam em grande medida das práticas de consumo material e simbólico, que permeiam seu cotidiano e lhes possibilitam adquirir e substituir mercadorias, estabelecer contatos, responder a estímulos audiovisuais e acessar informações no ritmo acelerado e descontínuo. Essas práticas de consumo implicam importantes redirecionamentos nas formas de conceber e interiorizar as regulações espaço-temporais, que se tornam mais flexíveis e adaptáveis aos desejos dos sujeitos do presente. No presente. Assinale a alternativa correta. 1. Os espaços escolares são organizados para potencializar a aprendizagem? Não. É bem pelo contrário, né? Claro que nós temos escolas que sim, mas afirmar isso não dá. A psicologia tem uma grande contribuição no processo de aprendizagem? Não. Ela deixa bastante a desejar. Os professores apresentam flexibilização para atuar com as crianças na totalidade? Também não. A escola precisa avançar na organização de espaços de flexibilização para aprendizagem? Sim. A única correta era essa. 4. O pensamento infantil é marcado pela ação da criança, pela exploração dos objetos concretos que manipula e investiga. O uso de instrumentos é uma evidência disso, uma vez que servem como mediadores quando estabelecem relações para realizar determinados fins, como subir em um banquinho para alcançar a prateleira em que está o biscoito, ou utilizar-se de uma vara para alcançar um objeto. Em relação a essa afirmativa, assinale a questão correta, né? 1. Os ambientes escolares são todos apropriados para a criança? Não. Os familiares sempre criam ambiente para as crianças? Bem pelo contrário, né? A psicologia deve orientar os professores e familiares nesse aspecto? Sim. Os pais são bem preparados em relação ao desenvolvimento das crianças? Não. Aliás, os pais deveriam de estudar, de fazer curso. Eu acho que as instituições de ensino, elas deixam muito a desejar. Tem a minha sobrinha, ela e o marido foram se preparar para ter filhos. Tá? E estudaram para ter filhos. E é isso que deve ser feito. Tá? 5. A escola tem grande importância educacional na formação do ser social. Por isso, a sintonia entre escola e família é fundamental para que criem uma força de trabalho capaz de provocar a mudança da estrutura social. Portanto, a parceria de ambas é necessária para que juntas atuem como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno do educando.
Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa correta. Letra A. A escola tem um papel importante no desenvolvimento da criança, sendo a mais responsável por esse processo. Negativo. O trabalho da família de atuar no processo de ensino e aprendizagem, não. O ensino-aprendizagem é papel da escola. Tá? É da escola. Por mais que hoje os pais estão aí direcionando, né, as aulas e tal, mas isso é responsabilidade da escola. Ensinar a ler e escrever não é responsabilidade da família. Ela pode estimular, criar um ambiente apropriado, né, com livros, né, igual a minha sobrinha faz, né, e cria um ambiente que estimule, mas não é responsabilidade da família. D. A escola e a família precisam realizar um trabalho de parceria no processo de desenvolvimento da criança. Daí, sim. A psicologia tem atuado com competência no processo de desenvolvimento da criança dentro das escolas? Negativo. 6. Como se percebe a trajetória da psicologia escolar desde os seus primórdios, ligados principalmente a uma concepção remediativa e classificatória, passando por momentos de crise diante da atuação e pela busca pela ressignificação da identidade do psicólogo escolar, mediante as demandas sociais expressas, a construção de uma trama teórica metodológica marcada por características culturais, econômicas e políticas específicas de cada época. Esse fato demonstra a necessidade de ressignificação histórica e periódica das proposições defendidas e das ações empreendidas. Diante da afirmativa, assinale a alternativa correta. Letra A. Psicologia escolar hoje consegue atender toda a demanda apresentada? Não. Em relação à psicologia escolar, é necessário que a mesma busque o seu espaço para que possa fazer as intervenções. Essa daí. As escolas, nesse momento, têm o pedagogo que consegue atuar e resolver os problemas, não, né? Benza a Deus, né? Coitado do pedagogo. A psicologia está sempre presente no mundo educacional? Também não. As escolas buscam apoio na psicologia, principalmente para resolver questões de gestão? Não. Eles vão buscar para resolver problema de aprendizagem. A criança não aprende. Aí o psicólogo vai lá salvar, né? Pegar a varinha mágica e salvar a criança. 7. O desenvolvimento é o processo pelo qual o indivíduo constrói ativamente nas relações que estabelece com o ambiente físico e social suas características. Ao contrário de outras espécies, as características humanas não são apenas biologicamente herdadas, mas historicamente formadas. Assinale a alternativa que complete o desenvolvimento. A formação de habilidades se dá ao longo da interação do indivíduo com o mundo social? Sim. O desenvolvimento tem maior influência do biológico que do meio? Negativo. O desenvolvimento humano se caracteriza pela constituição social, cognitiva e afetiva? Sim. O ser humano é resultado de sua história? Sim. Então, era a letra C. 8. A psicologia da aprendizagem é o processo pelo qual a pessoa se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana, daquilo que o grupo social conhece. Em relação à psicologia da aprendizagem, verifique as sentenças verdadeiras, né, ou falsas e assinale a alternativa correspondente. Tá? Estuda o complexo processo pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existentes numa sociedade são apropriados pela criança? Sim. Aplicada à educação ao ensino mostra, por meio da interação entre professor e aluno, como é possível a aquisição do saber e da cultura acumulada? Sim.
O papel da psicologia da aprendizagem é medir a capacidade dos alunos? Não, bem pelo contrário, né? A última coisa que nós vamos fazer nesse processo é medir. No desenvolvimento, sim, a psicologia do desenvolvimento, ela tem um papel aqui de medir, mas a psicologia da aprendizagem não. Tá? A psicologia da aprendizagem, ela tem o papel de quê? Hein? De buscar, de criar, né? de fazer as intervenções, as estratégias necessárias para que esse estudante ele obtenha sucesso na sua carreira acadêmica. Então, fundamenta o professor para compreender como a aprendizagem se processa, daí sim. Pelo menos tenta, né? Ainda no âmbito da atuação psicológica no contexto escolar, destaca-se o trabalho desenvolvido por Neves, cuja intervenção das situações de queixa escolar privilegiou a comunicação com professores e pais. A autora elaborou um sistema de atendimento denominado Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares, a PAIC. É muito interessante o trabalho dessa autora em relação às queixas. Tá? Que propunha uma escuta e intervenção psicológica, em primeiro lugar, para o sujeito que demandou a queixa, geralmente o professor, o caso necessário, seriam seguidos outros passos que prevêem o envolvimento dos pais, posteriormente do estudante, né, do aluno. Em todas as escolas brasileiras existe esse programa? Não. As escolas necessitam de uma escuta mais profunda em relação ao problema de aprendizagem? Sim. As escolas já têm uma equipe que escuta, executa esse trabalho? Não. As queixas dos professores não são relevantes, pois falta a eles competência? Não. Quer dizer, às vezes sim, mas eu não posso afirmar isso. Então, essa prova, ela era totalmente interpretativa. Você tinha que pensar para responder. Pensar bastante. Bom, aí, para que possamos ouvir as queixas dos professores, é necessário ter psicólogos nas escolas. Não necessariamente, tá? Bom, aqui é o caso de um estudante com 13 anos, de quinta série, que tinha dificuldade na língua portuguesa. Então, aqui vai relatando toda a situação, tá? Toda a situação aqui, e o que vocês tinham que fazer. Que fala de dislexia, não vou ler todo o caso aqui, que eu acho que não é necessário, mas você, teria que ter feito aqui, ter respondido, qual seria a tua proposta enquanto psicólogo escolar, a tua orientação para professor, estudante, família, e, lógico, fazendo aqui a fundamentação teórica, tá? Então, se eu derrubei alguém aí, me desculpe, eu acho que eu cliquei em alguém aí. Pessoal, então, na pergunta discursiva, teve muita gente que, olha, respondeu assim, de qualquer jeito, de qualquer jeito, não dá, tá? Não dá mais para ser de qualquer jeito, Nós temos que, vocês podiam ter pesquisado, Então, ali, qual seria o procedimento? Escutar o professor, fazer anamnese, o psicólogo, eu vou estar trabalhando com vocês nas próximas aulas, até onde que o psicólogo pode ir dentro da escola. Fazer uma anamnese, fazer uma escuta, chamar a família, escutar esse professor, verificar junto ao pedagogo que estratégias que podem ser melhoradas para trabalhar com o estudante na situação dele, verificar com o professor de educação física, professor de artes, com todos, Então, eu trabalhei numa escola um tempo que era muito interessante.
Nós fazíamos um sábado cada 2 meses, nós nos reuníamos num salão, nós colocávamos todos os casos dos estudantes num telão, tá? E toda a equipe discutia, desde o médico, psicólogo, professor, atendente, merendeira, todo mundo, tá? Então, era muito bom. Porque, tinha um lá que não sabia comer. Às vezes, a própria merendeira dava uma sugestão. Olha, que tal a gente fazer assim, fazer assado? Ele senta num lugar muito barulhento no refeitório, ele não se concentra para comer, é mais difícil de fazer o treinamento para ele comer sozinho. Então, é muito interessante isso, né? Quando eu trabalhei na APAE de Brusque, como psicóloga, há muitos anos atrás, também, cada 2 meses, nós fechávamos a escola. Desde os motoristas, merendeira, todo mundo participava, o jardineiro, quem cuidava do minhocário, tá? E principalmente os motoristas, que iam buscá-los em casa. Naquela época era Kombi, não tinha atendente, né? O motorista ia sozinho, hoje não, hoje ele não pode mais ir sozinho, tem que ter atendente, tá? E às vezes o motorista se agitava e eles já chegavam na escola, olha, nem com Ritalina, né? Acalmar aquela piazada. Tá? Pessoal, em relação à prova, algum questionamento, alguma questão em relação... Casos individuais, eu vou conversar ao final da live, né? Se algum acadêmico quiser questionar alguma coisa individualmente. Tá tudo certo? Então, vamos aos trabalhos desse bimestre. Tá ótimo, então. Eu acho que não, né? Eu gosto de ler a prova, porque às vezes eu faço a questão errada, né? Aconteceu não na Uniandrade, numa outra turma aí que eu tive que dar um ponto para todo mundo. Pessoal, então, para o próximo bimestre nós temos uma avaliação global, que vai valer de 0 a 4 pontos, que vai ser nas primeiras semanas de dezembro, ali 8 de dezembro. O projeto integrador. Eu não sei se tem alguém que precisa da minha orientação, da minha ajuda no projeto integrador. Não sei se já foi passado. Desculpe que eu estou meio perdida. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu acordo às 5 horas da manhã e olha. Tá? Professora, Fale. bom dia. Não foi passado nada oficialmente ainda, mas vai ter o projeto, mas parece que é a continuação do semestre passado. Foi decidido numa reunião que eu participei do NDE. Isso, daí o Aislan disse que ia falar com as turmas essa semana. Ele nos passou. Bom. Tá bom? Então, quem escolher Então, assim, vamos combinar para não dar confusão, que no semestre passado, eu e os alunos, a gente se perdeu, mas depois nós nos salvamos, tá? Obrigada, Gisele. Então, assim, ó, quem for escolher, provavelmente vai ser assim, a turma vai escolher a disciplina que vai querer fazer o projeto. Se alguém escolher psicologia escolar e educacional, daí me procura, que daí nós já resolvemos, tá bom? Já me manda aí uma mensagem e nós já resolvemos, ou no final de uma live eu fico com a equipe e daí nós já decidimos, tá? No semestre passado, eu estava trabalhando psicologia do desenvolvimento, né? O pessoal que escolheu fez um trabalho bem, bem bom. Bom, pessoal, o projeto, daí a prova integradora, não sei se é essa semana, da psicologia, da pedagogia é essa semana. E o seminário, que vai ser dia 10 de novembro, tá?
Então, eu vou explicar o trabalho agora para vocês. Deixa eu ver como é que eu elaborei aqui. Pessoal, quem tem dúvida, né, sobre o trabalho, está sempre lá no, no plano de aula. Deixa eu ver o que é aqui, a referência. Ah, tá. Então, aqui. Tá aqui o trabalho, ó. Então, vocês vão, também no mesmo esquema do trabalho anterior, tá? Ele vai valer de 0 a 2 pontos, vocês vão fazer os slides, vocês vão apresentar aqui na live do dia 10, tá? Vocês vão fazer em equipe de 2, 3, 4, assim, ó, eu acho que mais que 5, daí já vira, né? Eu acho que já azeda, né? Mas acho que até 4, né? Eu tenho trabalhado com o pessoal, sempre até 4, 5, eu acho que é muito bom. Tem equipes aí que tem 3, tem 2, né? Então, vocês vão escolher um tema na área da educação. Então, por exemplo, é do mesmo estilo. Só que aqui, vocês vão ter que fazer um pouco diferente. Vocês vão ter que relacionar o papel da psicologia e o papel do psicólogo nesse tema. Ah, nós escolhemos lá a violência nas escolas. Então, qual é o papel da psicologia e qual é o papel do psicólogo nesse processo? Tá? Ah, nós escolhemos o bullying, nós escolhemos a inclusão, nós escolhemos a escuta. Ah, professora, nós temos uma proposta, tá? Nós temos aqui uma proposta de trabalhar a escuta nas escolas, né? Eu acho uma pena os cursos de psicologia hoje, estou falando em geral, eu não estou nem me referindo à Uniandrade, né? Não terem parcerias mais evidentes com as escolas. Olha, porque dessa vez não deu, mas geralmente eu desenvolvo projetos em escolas, quando é presencial, tá? Olha, os acadêmicos chegam na escola, os professores se agarram nos estudantes de psicologia. Ninguém está escutando eles, ninguém dá importância, né? Tá? Então, é bem, bem bacana aí. Então, o tema é livre, é um tema relacionado à psicologia da educação, à escola, numa visão micro. O que é essa visão micro? Essa visão micro é eu dentro da escola, mas eu posso escolher um tema mais macros, ao redor, sobre a droga, sobre a questão da biodiversidade, sobre a questão de gêneros, sobre a questão da afetividade. Eu estou estudando agora um pouco sobre a neurociências. A neurociência, eu quero trabalhar um pouco com vocês sobre a questão da neurociência e o processo de aprendizagem e a escola, né? E ao final de tudo, sabe o que a neurociências nos traz? Que é a afetiva, que é o carinho, né? Usa-se a palavra carinho, que é a palavra carinho que vai efetivar a aprendizagem dessa criança. Então, eu fico pensando, né? Quanta bomba, às vezes, uma criança tem no cérebro, né? De escutar que é incapaz, que é burra, que é isso, que é aquilo, né? Então, quanta coisa que tem aí para trabalhar, tá? Então, ou vocês querem apresentar alguma escola inovadora, tá? Ontem, as meninas da pedagogia apresentaram uma escola que eu não conhecia em São Paulo, que se chama a Escola Carambola. E apresentaram uma escola de Manaus, eu acho que, se eu não me engano, São Carlos. É uma escola de periferia. Pensa o trabalho que eles fazem.
que trabalho, ganharam vários prêmios. Bom, então nós temos ali o tema, né, os objetivos, lá 2, 3 objetivos, a justificativa, por que você escolheu aquele tema, a fundamentação teórica, que não precisa ser gigante, né, coloca lá só os autores, nós fundamentamos o nosso trabalho em Piaget, em Vygotsky, em Paulo Freire, Emília Montessori, não, Maria Montessori, Emília, enfim, tá? As ações, né, quais são as propostas de vocês enquanto profissionais da educação, tá? Uma coisa que nós temos que tomar cuidado, né, nem tudo céu, nem tudo terra, tá? Eu não posso me jogar de cabeça na teoria, eu preciso entender, compreender a minha prática, fundamentada, mas eu tenho que ter ações, às vezes, rápidas, tá? As considerações finais e as referências. Então, esse é o trabalho. Precisa entregar alguma coisa escrita? Não, tá? Vocês deverão de apresentar aqui o slide, eu vou olhar o slide, logicamente, eu vou olhar a parte escrita também, tá? Então, cuidado com erros básicos nos slides, tá? Colocar sempre a referência, a fonte da onde vocês tiraram, tudo isso, tá? Pessoal, agora sim, isso que eu vou falar não serve para todo mundo, tá? Quem foi mal na minha disciplina, tá? Porque não está participando das lives, não tem assistido às aulas, tá? E assim, ó, me perdoe, talvez quem tem que escutar nem tá aí, né? Mas eu vou ter que falar. E lá eu faço uma pergunta lá, apenas, né, para considerar a presença, porque é uma obrigatoriedade, tá? É uma obrigatoriedade, né? Então, eu tenho que cumprir, a instituição colocou isso, foi feita uma votação aí entre alunos, feito um levantamento e tal, né? Eu não posso obrigar um acadêmico a assistir a live, tá? Mas eu acho que isso é lamentável, né? Não, não precisa. Não, é só o slide. O slide é a parte escrita que eu vou avaliar, tá? Então, né, vamos colocar a mão na consciência, né? Eu sei que não tá fácil para ninguém, né? Mas também não tá tão difícil. Tem gente em situação bem pior que nós, tá? Então, eu acho que ainda, contudo, nós estamos conseguindo aí, eu estou conseguindo trabalhar, vocês estão conseguindo aí tocar a vida de vocês, então tá tudo certo, né? Cada um tem que se elaborar internamente, né? E enfrentar, assim, hoje é isso, amanhã é outra coisa, tá? Então, a vida é isso aí. Pois é. Gente, eu coloco umas coisas que, olha, eu coloco só por obrigatoriedade, eu vou falar bem para vocês, porque, né, eu tenho que cumprir. Eu prefiro 1000 vezes o acadêmico na live. Eu trabalho numa outra instituição, que eu faço chamada na live, eu posso fazer isso, né, mas aqui eu não posso, então, tá? Mas, né, eu tenho que cumprir aquilo que é exigido, e que, na realidade, né, a live ninguém pode exigir. Então, né, a gente incentiva o acadêmico, eu, enquanto professora, Na realidade, sabe, Gisele, isso aí é uma coisa, assim, muito complexa, né? Nem o Ministério da Educação sabe como agir, né? Porque claro, existe aquele estudante que não tem internet, mas não é uma questão de ser uma situação nova, né? É muito complexa, porque tem um estudante que não tem internet, tem um estudante que não consegue estudar na frente do computador, tem uma série de questões, né? Eu recebi uma mensagem de uma acadêmica há 15 dias atrás, num sábado, à meia-noite, desesperada que ela não tinha acessado o AVA o semestre inteiro. Gente,
Ela só lembrou de me passar naquele dia? Se eu tenho e-mail, é Jesus na causa, tá? Se eu tenho e-mail, todo mundo sabe aqui que eu respondo. Às vezes eu tô meio brava, né? Às vezes o aluno é xaropão, e eu falo, pô, polícia, né? Não, mas eu respondo. É bem isso, né? Eu respondo, tá? Manda e-mail. Geralmente eu estou conectada, se eu estou aqui trabalhando, eu estou conectada no Skype, eu estou conectada no WhatsApp, eu estou conectada com os e-mails todos abertos. Ontem à noite eu não conseguia mais responder e-mail, porque eu já estava cansada, era 10 horas, eu estava, né? Mas hoje já respondo. Então, se eu, olha, então, eu acho assim, né? Mas, tá, outra coisa. Vão fazer a prova. Leiam em voz alta. Vocês viram o que eu fiz hoje? Eu li a prova em voz alta. Então, assim, as notas, no geral, da sala de vocês não foi ruim, mas poderia ter sido melhor, tá? Porque eu conheço bem vocês, né? Eu já trabalhei disciplina com vocês. Então, vocês são uma turma que tem potencial para mais, tá? E foi falta de ler melhor as questões. Tá bom? Ok? Meninada. Tá? Então, vamos, né? Vamos aguentar firme, não tem que desanimar. Eu já fui andar, eu ando 2 horas. Só acordo 5 horas da manhã, eu vou andar. Vou andar. Dei 1 ponto. Foi somado a nota do trabalho. Deixa eu até olhar aqui a ficha de vocês. Eu dei a nota da prova, a nota do trabalho e mais aquele 1 ponto. Então, quem não ganhou 1 ponto? Quem não fez o trabalho? Quem... eu respondi as perguntas, eu mereço 1 ponto? Por favor, né? Ai, gente, olha. Quem não fez o trabalho? Deixa eu achar aqui de vocês. Psicologia, Ana Valéria. Só não ganhou quem não fez o trabalho. Todos ganharam. Uma outra coisa aqui, tá? Então, foi somado. Verifiquem lá, foi somado. Se alguém tiver dúvida, depois ao final da aula eu converso. Foi somado a nota da prova, o trabalho, que valia 2, e mais o 1 ponto. Né? A prova valia de 0 a 7, tá? A maioria tirou 5 e pouco, 6 e pouco. A Gisele gabaritou a prova, né, Gisele? Parabéns para você. Eu tive 2 acadêmicos que gabaritaram a prova, uma de manhã e uma à noite. Né? É uma prova para pensar, né? Você tem que pensar em cima da prova, não é assim, é essa, e o que é a cor amarela? A cor amarela, não é o que é, eu não faço prova do que é prova para pensar, né? A gente já discutiu isso outras vezes, então vocês têm que melhorar o pensamento lógico matemático de vocês. E a minha prova não tem pegadinha, é pensar em cima. Então vocês têm potencial para mais, tá bom? Outra coisa. No dia do trabalho, né? Quem quiser, na hora, ontem as meninas tinham apresentação de trabalho da pedagogia, me mandaram na hora o slide, eu abri, pode me mandar na hora, eu abro, não tem problema nenhum, tá? Agora, o slide, eu perdi o slide. Gente, tá? Eu tenho meu material salvo num pendrive, eu tenho meu material salvo no computador e mais outro computador. Não, tem que rir. Não, é para acabar. Perdi, deu... Gente, mais estudantes salvo. Meu celular é uma porcaria.
Ah, ele mais tem mais, ainda às vezes eu consigo salvar a coisa e comprar outro, mas não é projeto de vida agora. Tá? Então, por favor, não me vem assim, ó. Eu ainda dei uma chance, relevei, mas agora vai ser zero. Tô brava. Se cuidem, hein? Não, mas vocês não perderam o slide, né? O de vocês não abriu, é diferente, tá? Ontem também as acadêmicas de pedagogia foram apresentar, também não abriu, elas mandaram no meu WhatsApp, eu abri, isso não me faz, isso não me, eu não tenho problema sobre isso, tá? Isso não é problema, o problema é o aluno chegar aqui e dizer, ai, deu um pane no meu computador. Se é em equipe, um só salvou o slide? Ah, aí não vai dar, né? Olha, bom, vamos, se cuidem, hein? Se cuidem comigo. Bom, vamos para a aula. Mais alguma pergunta? Tá tudo resolvido? Ok. Então, eu coloquei lá um texto, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a ética escolar. Tá? Um pouco sobre os valores. Ah, outra coisa. Alguém tem alguma reclamação do primeiro bimestre? Ou tem alguma sugestão, tem alguma coisa que achou inadequado? Ninguém tem nenhum feedback para dar do primeiro bimestre? Pode ir falando aí, quem quiser. Porque não adianta ir reclamar, né? Tem que falar para a professora. Ah, funcional, Ana Valéria? Ai, ai, ai. Só foi funcional. Ah, opa, um ótimo. Até que, ó, a Giselda, até. Puxa, ganhei um ótimo. Ai. Ainda bem, né? Tá louco? Ó, porque olha, eu me empenho, hein? Como eu me empenho. Bom, vamos lá, pessoal. Valores e atitudes da escola. Vocês estão vendo os slides? Obrigada, Giselda. Eu acho que às vezes eu sou transparente demais, né? Não sei se eu devia. Ai, ai. Vamos lá. Valores e atitudes na escola. Aqui tem as referências. Ih, caiu. Não. Ah, claro, tem que ter alto astral. Que depressão, minha filha. Não tenho, não. Ó, então, estão vendo o slide, ó, meninada? Sim, professora. Ah, então tá. Ih, mas ela. Ah, eu liguei a internet. Pessoal, aqui eu trouxe algumas referências. Por exemplo, Arruda é um autor interessante para vocês. O Coutinho, né, da questão da ética, o Gonçalves, o Emin, né? Então, são algumas referências aí, tá? Que eu deixei aqui sobre a questão da ética. O João, o Edgar Morin, né, que é... Gente, o Edgar Morin é sem comentários, né, porque ele é um fofo. O Paim, né, também, enfim. Eu sei que vocês já tiveram, né, em várias disciplinas essa discussão, mas eu vou focar na escola agora. Então, o que é a ética? A ética é uma reflexão, ela é um costume, elas são ações, né? Ela é o que? Uma teoria. A ética é uma teoria.
A partir desta teoria, eu vou fazer o quê? As reflexões, eu vou ter o quê? O meu comportamento. Então, fatores que afetam a moralidade das pessoas. A educação, o controle social, a conformação ao grupo, as contingências especiais. Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa escola. Eu já trabalhei em várias. Trabalhei em APAE, trabalhei em escola particular, já trabalhei em escola pública, já trabalhei em ONG, já trabalhei em universidade, já trabalhei em pós-graduação, já trabalhei em escola técnica, eu sei lá, já trabalhei em escola, educação infantil, que nós não tínhamos espaço, tá? Que era emprestado pela comunidade, ou eu ia dar aula num espaço da igreja, então eu chegava lá no salão da igreja, com o carro, né? Ou às vezes eu ia de bicicleta, muitos anos atrás, né? Com a escola nas costas. Chegava lá, montava a salinha e dava aula. E vou falar, aquelas crianças saíram tudo alfabetizadas, né? Às vezes eu penso que hoje é muito mimimi e pouca prática com essas crianças, né? Então, o que eu tenho que pensar? Quando eu vou adentrar numa escola, né? Hoje eu estou trabalhando na PAI. A PAI, ela é um mundo à parte. Tem muita gente que vai trabalhar na PAI e não se habitua com a cultura organizacional da PAI. Não é que a PAI tem coisa errada, mas ela é um mundo à parte, ela é diferente, tá? Ela é diferente, acho que agora nenhum aluno vai precisar de ajuda, vou deixar para cá. Então, ela é diferente, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo trabalhar na PAI, porque ela é uma escola, mas ela é uma escola clínica, ela tem um trabalho clínico, ela é uma ONG, ela tem uma questão cultural, ela tem funcionários que são pagos pela fundação, tem funcionários que são pagos pelo Estado, tem funcionários que são pagos pelo município, ela vive de ajuda, é uma situação complexa, é diferente. Tá? Então, antes de você adentrar numa escola, você precisa fazer o quê? Conhecer a cultura dessa escola, observar, andar aos arredores da escola, conversar com os professores, né? Tudo isso eu vou trabalhar com vocês. Como que eu faço um diagnóstico escolar? É fundamental você fazer um diagnóstico. Eu fui coordenar um CMEI há um tempo atrás, faz uns 4 anos, eu fiquei um mês lá só, eu fingia que eu estava limpando gaveta, nunca limpei tanta gaveta, tá? Aí um dia a diretora me chamou e disse, professora, a senhora só limpa gaveta? Eu disse, você que pensa que eu estou limpando gaveta. Fingia que eu estava limpando gaveta, é claro que eu arrumava as gavetas também, mas para observar, eu observava o refeitório, observava lá fora, observava a escovação de dentes dos estudantes, de vez em quando, sem invadir muito espaço das professoras, eu adentrava na sala, ficava no soninho com as crianças, deitava do ladinho de uma criança, Então, para observar, às vezes eu pegava lá a professora socando criança para dormir, Então, quer dizer, coisas que você precisa depois conversar, e orientar, que isso não pode ser feito. Então, aqui a questão, como aumentar a qualidade ética das decisões, as medidas, a adoção, claro, e daí aqui você tem que pensar uma coisa, você tem o código de ética, eu coloquei um vídeo lá, se alguém olhou no AVA, tá, pessoal? Se alguém viu lá no AVA, eu coloquei lá um vídeo explicando o código de ética do psicólogo. Muito boa a explicação da psicóloga lá, tá? Ela pegou pontos bem importantes do código de ética, tá? Então, dei uma olhada lá, os vídeos, acho que eu coloquei 1 ou 2 vídeos, se eu não me engano. Pessoal, então, assim, eu tenho que verificar lá o estatuto da escola, lá onde tem os direitos e os deveres, da família, do professor, dos funcionários
eu tenho que entender toda essa dinâmica, tá? Eu tenho que entender essa dinâmica. As diretrizes, a questão do conselho escolar, tudo isso. Então, eu tenho que trabalhar essa questão aqui. O que, que é legal? O que, que é benéfico? Né? Aqui, né? Os fatos, liste as opções aqui. Quando você verificar alguma atitude imoral dentro da escola, você precisa chamar. Eu já peguei professor batendo em criança. Eu não chamei na hora. Eu deixei ela 2 dias no gelo. Deixei 1 dia, 2. No 3º dia, ela veio falar comigo. Ela disse, você não vai fazer nada contra mim? Eu falei, não. Ainda não. Mas eu estou de olho em você. Aí chamei ela, falei, olha, se você está com algum problema em casa, se você não está bem psicologicamente, eu prefiro... Isso foi numa escola aqui da prefeitura. Eu falei, eu prefiro que você pegue uma licença. Eu não vou te prejudicar na tua carreira. Mas, mais uma vez, eu sinto muito. Porque eu já tinha reclamação dos pais, já. Então, tem coisas que você não pode deixar passar. Só que essa professora, depois ela pegou afastamento, ela se aposentou. Então, deixa ela embora. Porque você abrir processo administrativo dentro de uma prefeitura para afastar um funcionário, olha, é um desgaste, que às vezes é melhor você pedir para ele ficar uns 2, 3 meses em casa. Vai no médico, vai no psiquiatra. Eu tenho um psiquiatra aqui em Curitiba que ele é ótimo. Só encaminhar, sabe? Ele ajuda bastante. Fala assim, professora, vamos deixar essa professora um tempo em casa. Então, assim, ó, infelizmente, não deveria de ser assim, mas o estatuto, as leis que protegem o funcionalismo público, não é fácil você abrir um processo administrativo, Até porque, às vezes, tem muito processo que é perseguição, que não é fato, Eu já fui testemunha de vários processos que era perseguição pessoal, perseguição política, tudo isso. Tá? A questão aqui da decisão, então, fazer essa reflexão. O que é esse estudo da ética? Ele é dividido em 2 campos, problemas gerais, a consciência, o bem-estar, o valor, e os problemas específicos, como ética profissional, ética na política, ética sexual, ética matrimonial, bioética, enfim. O que é a moral? É a prática da ética. A ética é uma teoria, é uma reflexão. Então, nós temos lá o código de ética do psicólogo. É uma teoria, uma reflexão. Bom, qual é a minha prática? Eu critico todo mundo, eu falo mal de todo mundo, eu falo dos pacientes, eu conto, Tem psicólogo aí que transa com paciente, etc. Tá? Então, quer dizer, está longe de qualquer coisa. O que é a moral? É a prática. Então, eu vou dizer assim, aquela pessoa faltou com a ética? Não. Ela teve um ato imoral. Aquele pai teve um ato imoral. Aquela mãe teve um ato imoral. Aquele professor teve um ato imoral. Tá? E aqui, o funcionário fantasma, que tem muitos por aí, O funcionário faz de conta. E existe também, eu já trabalhei em escolas que tinham psicólogos, pedagogos, eles ou ninguém era a mesma coisa, tá? Então, como pensar na questão da ética pessoal? Faça algumas reflexões com você. Será que a minha fala, a minha postura é uma postura legal? Pessoal, fazer críticas, podem até fazer críticas a mim, eu não ligo, eu não me importo. Eu vou pensar.
tá? Eu vou pensar, se eu vou dar razão, eu não sei, eu vou pensar. Pense um pouco sobre a sua postura. Olha, né, às vezes eu vejo acadêmicos aí com posturas lamentáveis. Então, então vamos, né, pensar como que eu sou eticamente comigo mesma, eu com o outro, eu com o outro. Profissional, né? Qual é a minha postura? Questão social, aos arredores, né? Com as pessoas que você convive, com vizinhos, com as pessoas do bairro, com a família. Tem pessoas que criticam a família. Aí, quando precisa de ajuda, vão aonde? A família. Pessoal, definam aqui no chat, em uma palavra só, o que é ética para vocês. Podem escrever ou falar. O que é ética para vocês? O que é ética? Vamos lá. Prof, ética pode ser interpretada também com uma coerência entre o falar e a ação? Sim, pode ser. Ela tem que ser coerente. Conjunto de regras. Porque às vezes a pessoa tem uma prática, quer dizer, ela tem uma fala, mas a prática dela é outra. Eu cuido, porque às vezes, eu tenho um discurso muito bonito. Eu procuro observar isso. Então, às vezes você tem, um discurso, você tem uma teoria, por isso que nós temos que cuidar. Conjunto de valores, responsabilidade, Isso mesmo. Valores, tá? Então, vamos lá, quem mais? Alguém quer falar? O que vocês pensam sobre isso tudo que eu falei até agora, em relação à ética, à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional? Eu, por exemplo, nós só éramos em 11 irmãos, 2 morreram, agora comigo são 9. E eu tenho irmãs, meu irmão mais velho está com quase 70 anos, eu tenho que ter uma paciência de Jó com aquele homem. E eu tenho, porque não. O que adianta eu vir dar uma aula, falar, olha, cuida bem dos idosos e tal, e eu não ter essa prática dentro da minha família, tá? É igual o cara, ele ajuda o vizinho, mas não ajuda os irmãos. Então, a gente tem que pensar. A questão, a nossa postura diante da nossa formação, diante dos nossos colegas, tá? Ontem as meninas apresentaram um projeto muito bacana sobre a escola âncora. Então, as crianças, elas têm que ensinar aquilo que elas já sabem para as outras crianças. Olha só. Conjunto de valores morais e princípios que regem a conduta, é isso mesmo. E assim, não é fácil. Eu gosto do Mário Cortella, ele dá algumas sacadas, ele fala de uma ética contemporânea. Apesar dele ter sido aluno do Paulo Freire, e ele ter a filosofia, toda a questão ética que ele trabalha é baseada em Sócrates, eu acho que de todos os filósofos que fundamentaram a filosofia, eu prefiro Sócrates, Acho que Sócrates trouxe mais coerência na questão da reflexão. Então, o Cortella coloca isso, que o ser humano, diante do que foi colocado aqui, nós nascemos incoerentes, nós somos incoerentes, eu também tenho práticas incoerentes, mas
né? Eu tenho que cuidar com isso, né? A pessoa tem que ficar esperta. Pessoal, muito bem. Afinal, o que é ética? Ela é importante na sua profissão? Como deve ser a postura profissional frente à sociedade, aos colegas, à escola, ao planeta? Como relacionar-se consigo? Qual é o profissional que as organizações precisam no início do milênio? Pessoas comprometidas, que trabalham, que sejam sérias. Às vezes eu escuto, porque para quê? Pois esse mundo está todo errado. Gente, acho que tem muita gente querendo acertar. Existe um movimento, inclusive entre as crianças, entre os jovens, os idosos. Eu vou muito em panificadora, em mercado, né? Às vezes as pessoas puxam assunto com você. Tem muita gente aí no movimento do bem, né? No movimento aí. Ó, não consegui colocar permissão aí, sei lá, para ela chamar de novo aí. A ética, além de ser considerada um dos temas mais trabalhados, né, pelos filósofos, ela é o quê? A reflexão ética traz o quê? A luz, a discussão, a liberdade de escolha. Claro, você é livre, você tem livre-arbítrio. Eu não vou dizer para você, seja assim, seja assado, seja assado. Cada um tem livre-arbítrio. Mas nós também temos que respeitar o espaço do outro. É igual agora com essas várias regras de convivência. Tem gente que não respeita. Não respeita, invade o espaço do outro. Então, abrange aqui a crítica das relações, dos grupos, das instituições, das dimensões. Aqui, né? Aqui. O que aconteceu, Aladim? Pessoal, tem pessoas que, sabe, são cruéis. Detonam o outro sem pena e sem dó. Nós podemos pensar diferente, mas paciência. Temos que ter aí um pouco de sabedoria, de sapiência, de bom senso. Eu vejo uma coisa muito forte dentro da escola também. Às vezes você adentra numa escola com uma proposta diferente, o professor, isso aí não vai dar certo, isso aí é uma bobajada. Então, nós que trabalhamos dentro de escola, nós temos que conquistar o espaço, mostrar credibilidade para a equipe, e aí ter uma postura ética. Aqui a questão da contribuição, da falta de ética aqui. Os costumes, cuidar aqui com as críticas. Você deve fazer críticas, sim, mas críticas construtivas. Benefícios aqui para todas as pessoas. A complexidade, Daí nós temos o Edgar Morin, que o próprio Mário Cortella, tá? A questão aqui da ética, do mundo complexo e constante e transformador. Quem puder, assista, busque no YouTube o filme, A Queda do Muro de Berlim. Acho que é um grande exemplo aí da questão da ética. Tá? Aqui os elementos, formas de juízo. Então, assim, eu trabalho muitos anos em escola e vou falar bem claramente para vocês. O ambiente escolar, ele geralmente, você vai ter muitos conflitos, muitos juízos. Tá? Então, você tem que ter aqui um equilíbrio, um foco para ver o que é verdade e o que não é. Eu vou trazer só uma situação para vocês. Um dia eu estava lá no portão da escola, chegou uma mãe gritando, porque o menino de 3 anos mordeu o outro de 3 anos.
Chegou em casa com a mordida, eu tinha ligado para ela, eu tinha explicado para ela e tal. Vocês sabem que criança de 2, 3 anos mordem. E às vezes, por mais que a professora cuide, olhe, então a mãe chega gritando. Como que eu vou agir? Vou levar ela para um lugar isolado, vou acalmar, vou dar razão para ela, vou dizer, a senhora tem razão de estar muito brava, mas infelizmente as crianças mordem, nós cuidamos, nós vamos evitar. Eu fui tão azarada, pessoal, que depois de uma semana o piano mordeu a criança de novo. 2 vezes a mesma criança. E daí, como que você vai? Que desculpa que você vai dar? E acontece. Então, são situações que você tem que ter muito tato, por mais que às vezes aquela professora, ela se descuidou, você não pode jogar a professora contra a família. Eu cansei de ver pedagoga, diretora de escola jogando professor contra a família. Num primeiro momento, às vezes você tem como profissional de colocar panos quentes e dizer, ai, não é bem, depois você fala, chama a professora e dá uma bronca nela de boa. Mas na frente da família, nunca, Então, são tudo... Por quê? Você vai criar uma situação constrangedora. Às vezes a família chega elogiando, às vezes a família chega detonando o professor. Você tem que buscar um equilíbrio. Então, aqui as regras, os princípios, as virtudes, os modos de sentir. Quais são as sanções? Às vezes, colega, a escola é muito cruel. Ela é cruel tanto com os profissionais quanto com as crianças. Então, discutir, fazer uma reunião democrática junto aos profissionais. Quais são as sanções que nós vamos efetivar em relação aos profissionais, aos estudantes que não cumprirem as regras? Tá? O ponto de vista. Essa semana, uma colega minha me contou, de uma universidade que ela trabalha, que a aluna mandou uma mensagem para o professor, chamando ele de Hitler, de tudo. A universidade chamou ela e mandou ela procurar outra faculdade. E bem que fez. Se o professor é Hitler ou não é Hitler, ela tem que ter jeito de uma estudante de psicologia. Não era da Uniandrada, era de uma outra instituição. Uma colega minha que trabalha me ligou e me contou. Acho que detonou, chamou o professor de tudo, pelo WhatsApp. Então, quer dizer, que psicóloga que vai ser essa? Senhor, Então, complica, Ponto de vista. Por isso que quem trabalha numa escola tem que ter muito equilíbrio. Porque, além de tudo, existe o quê? Os conflitos entre a equipe, entre os professores, entre pais, entre professor de educação física, professor de artes. Eu felizmente, hoje, a equipe que eu trabalho, a gente tem uma sintonia excelente. Nós trabalhamos em quase 7 profissionais numa mesma sala virtual. Tá? E é muito bom. É muito bom. Nós encontramos um ponto de partida aqui. Tá? Juízos de obrigação moral, particulares e gerais, aquilo que eu coloquei para vocês. O que é certo e o que é errado? E daí?
O que é certo e o que é errado? Muitas vezes você não vai dizer nem sim nem não, você vai escutar. Você vai escutar a mãe, você vai escutar o pai, você vai escutar o professor, você vai escutar o vizinho, o gestor, né? Até você tomar uma atitude, tá? E aqui as questões gerais, porque, olha, ser psicólogo em escola, você tem que ter um jogo de cintura, tá? Ética e valor profissional. Vai implicar aqui na justiça social, na formação, no processo de ensinar a ser, conviver. Aí nós vamos entrar onde lá? Nos 4 pilares da Unesco, tá? Os 4 pilares lá, né, meus amores? Da Unesco, tá? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a sentir, aprender a viver, servir de modelo, promover a construção da confiança. Olha, pô, os alunos podem falar o que quiser de mim, que às vezes eu sou brava, que eu sou isso, tá? Mas eu não uso a minha aula, eu uso para dar aula, né? Para ensinar. E claro que às vezes eu dou uns recadinhos, né? Comportamento profissional. Gente, está escrito errado aqui. Que horror. E profissional. Agora deu. Profissional, né? Característica de sobriedade, colaboração, respeito, né? Trabalho em equipe. Então, eu escuto muito papo dentro de escola. Ninguém trabalha em equipe, ninguém se ajuda, ninguém não sei o quê, né? Outro dia, pai, meu Deus, tem que mudar um negócio, né? Porque a gente salva todo o nosso trabalho dentro do pendrive. De todo mundo que atende aquela sala online, né? Aí tinha que mudar lá uns negócios, eu mudei para todo mundo. O que custa, né? Tinha que botar um número lá, estava uma hora encrenca para botar um número. Eu falei, gente, eu vou colocar até o último dia, um númerozinho, né? Fiquei aqui 2 horas na frente do computador, fiz, pronto, está resolvido. Então, ser uma pessoa colaborativa, aberta, flexível, tá? Todo mundo pode surtar dentro da escola, menos o psicólogo. Porque se o pedagogo e o psicólogo e o diretor e o gestor, né, tiverem um surto dentro da escola, daí complica, gente. Daí complica. A moderação, o equilíbrio, a confiança, né, atitudes que gerem um clima de confiança, aquilo que eu falei. Você tem que conquistar o espaço. Os professores têm que sentir, puxa, eu posso ir lá, procurar ela, conversar, colocar a minha situação, analisar constantemente a forma clara, consciente. Eu já fui agredida por professor, gente. O professor surtar na minha frente e me chamar de tudo. O que eu fiz? Fiquei quieta. Ela pegou um afastamento, ela tinha problemas psiquiátricos. Eu ia fazer o quê? Ela já tinha vários processos administrativos, eu ia abrir outro. Tá? Por isso que a prefeitura, o Estado, eles têm muitos funcionários, às vezes, de um 0800, num 56, em atendimento, que são professores que foram afastados da função, que não têm condições mínimas, tá, de ficar numa sala de aula. Tá? Então, é preciso analisar-se constantemente, de forma clara, consciente, não trair os princípios. Colegas, é fácil ser assim? Não. Não é fácil. Tá? Eu, por exemplo, eu não aceito mais cargo dentro da prefeitura. Eu já tive. Tá? Porque essa época, eu não aguento. Né? Você tem que levantar a bandeira para um candidato, que você não acredita. Então, eu não aceito mais. De forma alguma, eu já tive vários. Né? Por quê? Você tem que se vender.
Colaboração entre todos da organização, a receptividade, a integração, trabalhar a questão de críticas, cuidado, né? Outra coisa, colega, é que nós temos que ter um ouvido à fala, como que se fala com as crianças, tá? Qual é a fala, qual é o palavreado? Eu tenho um professor de educação física que ele foge de mim, que às vezes ele usa uns palavreados com os estudantes que são inadequados, né? Então, aí vai entrar a tua escuta, né? Você vai lá no pátio. Não se fala palavrão dentro de uma escola, gente. Não pode falar palavrão dentro de uma escola. Me desculpa. Agora o mundo é moderno. O mundo pode ser moderno, mas eu dispenso os palavrões, tá? Oportunidade de participação de todos, ouvir, compartilhar, ensinar, crescimento de todos, laços de simpatia. Olha, eu entro dentro da escola, estou sempre rindo, né? Estou sempre rindo, feliz com as crianças que eu atendo. Agora a gente vai uma vez por mês na escola, eu atendo as mães, adoro. A gente troca receita, uma lá me ensinou agora a fazer carne de soja, né? De vez em quando eu converso com ela no particular, pergunto como é que ela tá, troco receita com ela. Gente, é relação, a vida é relação. Se alguém acha que ficar dentro de casa, fechado, né, passando a mão num gato, não vai dar. Só se fosse um gato bonitão, né? Mas não gato de 4 patas, tá? Então, cultivar amizade com os arredores da escola. Hoje existe uma proposta. O que tem ao redor da escola que eu posso utilizar para trabalhar o processo de aprendizagem com essas crianças? Então, fazer campanha, fazer campanha no bairro. Lá no Rio Bonito, uma vez saiu eu e as crianças todas da creche, a diretora, daquela época se chamava creche, faz anos isso. A diretora queria me matar. Eu arrumei um guarda municipal e eu e a gurizada, com um saco recolhendo lixo na rua. Melhorou? Claro, porque os adultos começaram a ficar com vergonha. Então, não adianta, né? Não adianta ir lá e entregar panfletinho. Não jogue lixo na rua. Não, vai lá e começa a juntar. As crianças tudo juntando. Aí nós fizemos... A escola tinha um jardim assim, nós colocamos o lixo tudo lá na frente. Tá? Foi até o jornal lá ver. Eu não fui aparecer no jornal, né? Que daí a diretora me matava de vez. Tá? Cultivar atitude de justiça, de trato. Então, as pessoas têm que usar máscara. Então, você usa? Eu uso. Eu não abro a porta sem eu estar de máscara. Então, eu vou ser o quê? O exemplo. Né? Então, você tem que dar o exemplo, é bem o que foi falado ali. Qual é o teu exemplo? Cumprir as normas, valorizar as profissões, valorizar o professor, eu trabalhar toda a equipe da escola. Eu trabalhei uma vez numa escola que a diretora fazia festa de final de ano separado. Tá? Eu falei para ela, eu sinto muito, eu não vou participar. Ou a senhora faz uma festa da equipe inteira, porque a escola para mim é uma equipe, não interessa se está com a vassoura na mão ou com o giz na mão, para mim é a mesma coisa. Isso a PAI tem de lindo. A PAI, olha, eles têm uma organização em termos de evento, em termos de valorização, festa de aniversário é feita uma vez por mês para todos os profissionais, todos os estudantes, todo mundo junto.
Então, né, tem atitudes que não dá para você comungar, pessoal. Estímulos de intercâmbio entre os profissionais, proporcionar essa hora, atividade, para que eles troquem, tá? A ação do ser, o pautar a ética, postura. Professor tem que usar guarda-pó? Tem. Eu entro na escola, eu também uso. Não é porque eu sou psicóloga ou pedagoga, sei lá o que, da escola, eu vou lá com o vestidinho justinho, né? Não, eu uso guarda-pó, eu tenho 3 guarda-pós. Eu entrei dentro da PA, eu visto meu guarda-pó. As atendentes não têm que usar guarda-pó, a merendeira não tem que usar guarda-pó, por que eu não posso usar um guarda-pó? Qual é o problema de eu usar um guarda-pó? Sabe? Então, você começa já nas suas pequenas atitudes. Tá? O novo milênio existe o quê? Exige o quê? Profissionais competentes, humanos, que saibam ouvir, que tenham diálogo, postura de humildade. Colegas, eu não sei mais que ninguém. Tá? Eu não sei mais que ninguém. Nós estávamos com um problema no começo, várias profissionais estavam com vergonha de gravar vídeo. Pensa agora elas gravando. Falei, gente, comecem a gravar e vamos embora, vamos gravar vídeo para esses pais, né? Vamos falar normalmente, ninguém tem que enfeitar, tá? É um fenômeno que vem, né? A questão do assédio moral. Colegas têm muito problema dentro das escolas, a questão do assédio moral, tá? Essa politicagem, tá? Esse nojo que existe dentro da escola pública, a PAI não, a PAI ela é neutra, né? Ela é uma instituição neutra, mas como ela também depende muito do serviço público, tá? Mas ninguém pega no teu pé lá por causa disso, tá? Então, às vezes as escolas, as diretoras, as pedagogas, né, viram refém desses políticos aí, tá? Assédio moral, aqui, dano físico, psicológico, tem professores que sofrem, tem gestores que sofrem, tem crianças que sofrem, e estudantes que sofrem, né? Podem levar à loucura, à morte, razões clínicas, ao suicídio. Então, tem muitos professores aí afastados, né? Causa o quê? Absenteísmo, desmotivação, conflitos, ressentimentos. Pessoal, eu cheguei a trabalhar numa escola de ter 10 atestados. Não, eu não estar com as crianças todas no pátio, tá? E dizer o que eu faço com 300 crianças. Né? E o que eu fazia? Ia eu, a diretora, todo mundo para o pátio com as crianças e ficava lá, a vizinhança toda vendo aquelas 300 crianças, todas no pátio a tarde inteira. E ligando para o 56, uma escola aqui no Barreirinha. Por quê? Porque a diretora assediava moralmente quase todos os professores, né? Se eu ficar aqui contando tudo que aconteceu, eu não saio daqui. Então, podem causar ainda repercussões sociais devastadoras. Claro, os vizinhos denunciavam aquela escola direto para o 56. Tá? Analisar aqui o assediador, as suas atitudes, em um primeiro passo. Né? Daí, um belo dia, eu dando um curso, adivinha quem estava sentada lá no curso? A mulher, né? Bom, combater aqui o assédio moral, né? Tem muita gente psicopata no poder, gente. Tá? Tem muita gente boa, maravilhosa, humana, até demais. Né? Eu já trabalhei com gestoras, com diretoras maravilhosas, pedagogas inesquecíveis. Tá? O homem não pode ser visto como um ser individual. Ele tem aqui uma questão social. O assédio moral, aqui a questão ética, identificar a carência, e às vezes essas pessoas, elas têm que ser afastadas, ser tratada aqui. Manipular, cuidar aqui com manipulador, as motivações,
né, por que ele está fazendo isso, que nível de caráter que ele tem, e às vezes ele tem que ser afastado, tá? O assediador, ele experimenta, né, ele tem prazer, ele é perverso. Criança mimada tem tendência a ser um adulto perverso, tá? A felicidade, né, é uma manifestação perfeita aqui. Então, o assediador, ele tem sede pelo poder, né? Ele acha na cabecinha dele que ele é inatingível, né? Que ele é dono do destino aqui. A questão aqui, né, a insatisfação consigo mesma. No final de tudo, ele é uma pessoa que precisa ser tratado. O assediador, ele tem sentido de equilíbrio, né, de perdedor, questão da frustração, ele é um covarde, né? Ele é um baita de um covarde, mas ele não tem noção dessa covardia dele, ele precisa ser tratado, tá? Tem atitudes mesquinhas, né? E dentro desse assédio moral, né, nós temos que a psicologia, ela tem um papel importantíssimo, tá? Tem professores que perseguem criança, que perseguem famílias, tudo isso. O homem precisa materializar-se no bem, alcançando assim a felicidade, sentir-se bem consigo mesma. Por isso que o papel do psicólogo dentro da escola é fundamental, né? Trabalhar programas aqui de autoconhecimento, não terapia. Às vezes encaminhar esse profissional para uma terapia. Psicologia, que está errado. Psicologia aqui, tá? Provocar uma reflexão, né? Apontando as facetas, a consciência, a reconstrução do seu caráter, tá? Que a importância das atitudes positivas, do respeito, do trabalho, a escola tem que ser um lugar feliz. Eu gosto muito da fala do Rubem Alves, quando ele coloca que a escola tem que ser um ambiente feliz. Então, é possível aqui nós contribuirmos para a promoção dessa diversidade, tá? De contribuir com competência. Claro que temos falha, pessoal. Não pense que eu tenho falhas, claro que eu tenho. Tá? Pessoal, esse último slide aqui eu vou deixar para discutir na próxima aula, tá? Essas situações aqui, que daí nós vamos demorar um pouco mais. Não é 10h30, né? Pessoal, alguma dúvida sobre o que foi comentado? O que vocês acharam? O que vocês pensam sobre tudo isso? Alguém quer comentar? Continuar a ética. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém quer comentar? Então, eu vou parar aqui a gravação.